Bom, vou falar de pé, desculpa, é hábito de professor. Queria agradecer o convite, né, do Instituto Alana, Laís e equipe. Né. Sei que foi um pouco pautado para falar de uma experiência que nós estamos desenvolvendo na Universidade Federal de São Paulo, na antiga Escola Paulista de Medicina. Há pouco tempo se tornou uma universidade mais ampla, com vários campi, e eu estou trabalhando na gestão da universidade, no planejamento justamente da expansão e dos novos institutos. Mas eu não vou falar apenas de um caso particular, né? Eu vou tentar falar sobre cidade a partir da construção, ou da tentativa de construção, porque vocês vão ver que as dificuldades são inúmeras, de um campus universitário dedicado ao tema de cidade e educação, né? E as crianças vão aparecer nessa narrativa, mas elas não são as protagonistas principais, né? É uma luta intergeracional. Eu vou mencionar, inclusive, a inspiração do movimento que lutou por esse campus, né, que vem de Paulo Freire, quando ele foi secretário da Educação aqui em São Paulo, na época da Luiza Erundina, e que esteve lá várias vezes na Zona Leste, com um projeto de se pensar uma educação integral da creche até a pós-graduação universitária, né? E lembrar que a universidade é o lugar em que a gente forma professores. Então, ele, né, direta ou indiretamente, retorna à formação das crianças e ao pensamento sobre uma cidade inclusiva para as crianças. Eu queria primeiro, antes de mostrar os slides, um pouco, situar a que ponto chegamos hoje na destruição da educação pública no Brasil. Para vocês terem ideia, cada acontecimento que ocorre, a educação está sempre levando paulada, né? Agora mesmo, por causa da greve dos caminhoneiros, vocês sabem que houve um enorme subsídio ao diesel que vem dos impostos, né? Uma parte desse subsídio veio do corte das bolsas dos estudantes indígenas e quilombolas que estão nas universidades federais do Brasil. 55 milhões de reais foram cortados numa tacada, né? A cada ano o orçamento da educação diminui por causa da emenda constitucional do corte dos gastos, né, do teto dos gastos, né? Com isso, né, hoje nós estamos numa situação quase de desmanche do maior sistema universitário público e gratuito do mundo, que é o sistema brasileiro, com 63 universidades e quase 2 milhões de estudantes, né? Em situação precária de funcionamento. Eu vou contar um pouco a história de um campus que era para ter sido muito mais do que ele é no momento, mas que está sofrendo fortemente com esses ataques, com esses cortes. Para vocês terem ideia, o Plano Nacional de Educação é o documento mais importante da educação no Brasil, é o que guia as políticas de educação, que tem grandes metas para a educação hoje no Brasil. Ele foi retirado da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Brasil, né? Então, a lei que orienta a formação do orçamento nacional hoje não tem mais que seguir as metas da educação. Plano Nacional da Educação é letra morta, foi rasgado. Plano de agora, 2014, né, foi aprovado em 2014. Né? Então, as metas que estão ali não tem mais nenhum compromisso do governo, nem do orçamento federal, de atingir o que o plano se propôs. Para ver a que ponto estamos chegando, né? Então, não é apenas a história de um campus, da defesa de uma universidade, mas de uma questão mais ampla, de um contexto mais amplo, que nós estamos vivendo e que precisamos enfrentar fortemente, né? Hoje há uma mobilização da sociedade brasileira, inclusive de uma frente parlamentar, para que ao menos educação e saúde estejam fora, né, da emenda constitucional do teto dos gastos, né? Porque é uma emenda que está destruindo o setor público brasileiro e quem depende dele, né? Não é a classe média que só usa serviços privados, mas é justamente quem mais precisa. Para vocês terem ideia, nós temos o maior hospital universitário do Brasil, é da nossa Escola Paulista de Medicina, o Hospital São Paulo. Está com metade dos leitos fechados, né, por falta de orçamento, né? Então, realmente é uma situação de calamidade que nós estamos enfrentando. É óbvio que nem por isso ficamos de braços cruzados, né? Então, nossa estratégia dentro do setor público, né, com todas as articulações que vocês vão ver da sociedade civil, dos movimentos sociais que lutam pela expansão da universidade pública de qualidade, né? Não vamos
desistir, né? Não vamos ficar de braços cruzados, seguimos enfrentando as adversidades, né? Vou começar com algumas imagens históricas do lugar em que a gente está implantando esse campus, na Zona Leste, a região do Carmo, ao lado do Sesc Itaquera, ao lado do Parque do Carmo, né? Que foi uma região de chacareiros japoneses, né? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma migração grande, né? A migração japonesa vem desde o final do século XIX, mas uma migração grande também após a Segunda Guerra Mundial. E eles constituem nessa região uma área de chácaras dentro de um cinturão verde da cidade para abastecer de frutas e verduras a cidade de São Paulo, né? Então, toda a discussão dos jardins que a gente tem feito aqui também deve ser entendido hoje como uma necessidade de retornar à produção agrícola dentro das grandes cidades, né? O custo hoje do diesel, inclusive, de transportar de longas distâncias, né, alimentos é insustentável, né? Então, a prática de agricultura urbana tem sido incentivada em diversos países do mundo, acho que o mais avançado nisso tem sido a Alemanha, né? Mas que tem aproveitado todos os vazios urbanos, todas as condições, inclusive com hortas verticais, né, em telhados e tudo mais, para ter um sistema de segurança alimentar, e nós vamos trabalhar isso, né? Então, essa memória da chácara está sendo trazida para dentro do campus. O campus vai ser uma fazenda urbana também. Então, ele está juntando hoje 25 grupos de agricultura urbana da Zona Leste que já estão trabalhando dentro do campus, né? Então, essa era a imagem dos anos 50, dessa região do Carmo, com as chácaras, né? Em vermelho está marcado o terreno do campus, e essa situação hoje, né? Então, das quase 500 chácaras, menos de 30 sobraram, né? A grande maioria foi transformada ou em loteamento para habitação ou em lotes industriais. Ali foi uma região que também se tentou industrializar com um corredor de prolongamento do ABC em direção ao aeroporto de Guarulhos, né? A área que nós temos para a construção do campus era uma antiga fábrica, foi a maior metalúrgica da região. Bom, a luta para que esse campus aconteça, né, ela parte de dentro da universidade, mas, sobretudo, parte da sociedade civil, dos movimentos populares da Zona Leste, dos mais diversos movimentos, principalmente dos movimentos de luta por moradia, né, que sabem que não basta ter a casa, que precisa avançar muito além do direito à moradia para todos os demais direitos, né? E o direito à cidade é um direito fundamental, um direito complexo, né, de se realizar, multidimensional, e que ele deve atender a todas as idades, todas as classes sociais, todas as condições, né? Aqui uma atividade que o campus ele não está sendo implantado com todos os recursos necessários, né? Mas ele é, sobretudo, uma experiência de um campus aberto a todas as atividades que os movimentos sociais querem realizar. Essa onde está esse menino é uma atividade de movimentos de moradia que tem feito discussão dos seus projetos, organização das suas obras, né, preparação para novas conquistas, né, dentro do campus. Então, o campus também é um laboratório de organização na luta por direitos, pelo direito à cidade, pelo direito à moradia. Depois eu vou mostrar outros grupos, né, ligados à própria agricultura, à saúde, o direito à memória, que tem atuado lá. Essa é a fábrica está toda grafitada por dentro. Esse é um dos grafites, né, que diz o seguinte: contra a ignorância do capital, a educação para o povo, né? O fato de se fazer um campus na Zona Leste, né, que é o grande espaço da classe trabalhadora em São Paulo, né, coloca uma dimensão de classe social evidente, né? E nós já temos hoje uma mudança do perfil das universidades públicas, né? Não são mais apenas o lugar das elites, né? As universidades públicas, por vários mecanismos, sobretudo através da política de cotas, hoje são espaços bastante plurais, né, em que várias classes sociais, né, têm interagido, inclusive para pensar um novo país. Ela é hoje um laboratório fundamental para se pensar o Brasil, o futuro, né, latino-americano e do mundo, do sul global, né? E nós precisamos manter essa diversidade, essa riqueza de formações que está acontecendo dentro da universidade. Ela deixou de ser um espaço, um projeto das elites que reproduz a classe dominante, para ser hoje um lugar muito mais aberto, muito mais plural, muito mais capaz de pensar o futuro, né? E uma das memórias que o movimento que luta por esse campus traz é o projeto da Universidade do Trabalhador, que o Paulo Freire
discutiu amplamente na época em que ele foi secretário da Erundina, no final dos anos 80. Né? Uma universidade que pesquisa e atua em temas e situações que são problemas que afetam a vida dos trabalhadores. Né? Então, não são grupos que estão pesquisando coisas dissociadas do dia a dia, dos problemas que afetam o cidadão. As universidades têm que pensar esses problemas, e a partir desses problemas é que ela deve formar profissionais num sentido emancipador. Né? Aí são algumas imagens da luta pelo campus. Né? O campus não foi entregue pelo Estado, o campus foi fruto de muita mobilização por anos, né? De diversos movimentos, né? E de várias gerações. Né? Então, vocês veem aí desde as crianças fazendo piquenique dentro do terreno para conquistar o terreno, né? Junto com várias outras atividades, né? Do lado de fora, do lado de dentro, cada vez era feita uma ação diferente. Né? E essas são algumas faixas das manifestações. Então, o terreno é mais do que a fábrica, mas essa é a fábrica que nós temos. É uma fábrica enorme, né? E eu, propositalmente, fiz uma sequência de imagens que continua com essa daqui, que eu acho que vocês devem conhecer, que é do Sesc Pompeia, né? Que também foi uma fábrica transformada num centro cultural, né? E mais que um centro cultural, uma expressão da Lina Bobardi, né? Foi a arquiteta que coordenou os trabalhos de reforma e transformação do Espaço Fabril. Ela chamava o Sesc Pompeia de uma cidadela da liberdade, né? Como um espaço de experimentação das possibilidades lúdicas, formativas, esportivas e culturais, de lazer, que poderia envolver uma nova formação e uma nova consciência da classe trabalhadora. Né? Então, a transformação de um espaço de trabalho alienado, industrial, né, de exploração, num espaço de emancipação. Então, essas referências entre Paulo Freire e a Lina Bobardi são referências importantes para a reconquista desse espaço fabril, daquela fábrica também, num espaço de liberdade e de formação. Né? Aqui, enfim, só para vocês saberem um pouco como estamos localizados, são 7 campos da Universidade Federal de São Paulo. E o que é mais importante esse slide que eu queria mostrar, os campi de expansão, né? O nosso campus original é ali do lado do Ibirapuera, na Vila Mariana, onde está a Escola Paulista de Medicina e o Hospital São Paulo, mas os campi de expansão estão em regiões periféricas da metrópole, são em regiões vulneráveis, de baixa renda, de altos índices de violência, de baixo IDH, e a universidade escolheu, propositadamente, apesar de todas as dificuldades de fazer um campus em Diadema, em Guarulhos, em Osasco, fazer os campi nessas regiões, porque coloca a universidade de frente a realidades que, em geral, ela ignora, que ela não quer, né, analisar e não quer pensar o que fazer. Então, é inescapável. Não? Você tem um campus em Diadema, um campus nos Pimentas, em Guarulhos, é inescapável ter que pensar o mundo real, a cidade realmente existente, com todas as suas condições. Né? E o campus da Zona Leste está ali na Avenida Jaco Pêssego, do lado do Parque do Carmo, né, do Sesc Itaquera, numa condição também muito interessante, porque esse é um espaço da Zona Leste de baixa densidade nessa região. Vocês veem essas áreas verdes, é um espaço ainda que a cidade está se inventando, o que ela pode ser ali. Então, um campus que pensa a cidade nesse local é um campus que pode ajudar a influenciar os próprios o futuro urbanístico da região. A discussão do projeto pedagógico foi feita amplamente. Né? Vocês veem aí, tem desde o Teatro do Céu, salão de igreja, né, grupos de discussão, audiência pública em Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, então foi feita uma ampla discussão do projeto desse campus, em que se definiu que o tema gerador para o campus, a situação problema, no termo, né, de Paulo Freire, eram as cidades. Uma das várias possibilidades que foram colocadas em discussão, né, os movimentos convergiram que o grande problema, tema que gostariam de enfrentar é pensar as cidades, por essas características que estão aí mencionadas. Né? Tema cidade não é um tema de uma única área de conhecimento, justamente permite articulação convergente de conhecimentos para pensar esses problemas e conflitos complexos. Né? É um tema que tem uma forte dimensão de pesquisa e extensão em conexão com políticas públicas, com as escolas, com empresas e populações. Né? Tem uma articulação, né, necessária das comunidades e escolas para aprender a ler e ver a cidade. Né? Então, uma espécie de alfabetização urbana, né? Entender as dinâmicas que moldam a cidade, que transformam a cidade, quem são seus sujeitos, suas práticas. Né? O trânsito entre escalas, né? Entre territórios, culturas, entre gerações. Né?
permitir, ao mesmo tempo, a formação em cidades é uma formação teórica e prática, ela é crítica e criativa, quer dizer, é preciso contextualizar e compreender problemas históricos e, ao mesmo tempo, a disposição para pensar as transformações, os projetos, os planos para o futuro, né? Enfim, a discussão do direito à cidade, para além da cidade, né, como suporte físico, a cidade também como campo de relações, como campo de conflitos e de direitos da cidadania, né? Bom, então, o que são essas cidades que se pretende pensar, produzir, gerir e humanizar? Não são as cidades, né, simplesmente onde se reproduz a ideologia da classe dominante, os bairros jardins, a Avenida Paulista, os centros ricos, né? Mas é a cidade realmente existente, a cidade cheia de problemas, né? A cidade cheia de desigualdades, de conflitos ambientais, sociais, de infraestrutura, né, de usos, né? É essa cidade complexa que é o tema de formação. Então, os estudantes que entrarão nesse instituto, nesse campus e em outros espaços de formação sobre cidade que também pensam questões desse tipo, né, não vão apenas estar ali diante da oportunidade de fazer o projeto mais lindo para sair na capa de uma revista, né, projeto que nasce do nada, de uma folha de papel em branco, etc., né, ou do clique de um mouse numa tela em branco, mas que reconhece a cidade em disputa, a cidade real, seus agentes e suas dificuldades, né. Bom, eu não vou ter tempo de explicar aqui o projeto pedagógico, ele está disponível no site do campus, que eu vou apresentar no último slide, mas a gente pensa os cursos de uma maneira diferente, né? Eles são cursos como narrativas de formação, né? Eles contam histórias. Então, a gente está tentando reencantar o aprendizado universitário. Quer dizer, o aprendizado universitário hoje é muito burocratizado, muito fragmentado, corre para ter crédito, e aí tem disciplina que precisa ter a aprovação da disciplina anterior, etc., etc. Então, a gente está tentando dar muito mais maleabilidade, cheio de possibilidades de percursos formativos construídos pelos estudantes e uma formação que produz uma autonomia progressiva do estudante, porque ele reconhece o percurso que ele está fazendo. Então, ele é sujeito da trajetória. E ele constrói uma espécie de diário de bordo, né, das suas escolhas ao longo do curso, que vai ser avaliado lá no final, junto com o trabalho de conclusão de curso, né? Então, nós estamos... Os cursos que estão previstos, né, estão ali, não sei se não está muito fácil de ler, né, administração pública, arquitetura e urbanismo, engenharia ambiental e sanitária, engenharia civil e geografia. Porque geografia é o nosso curso-chave desse campus, porque é o curso que faz o elo com o ensino fundamental, o ensino médio, é o curso que tem a licenciatura e é o curso que é a porta de entrada dessa universidade no diálogo com as escolas de educação básica, né? Nós, além dos cursos, temos linhas interdisciplinares e fundamentos político-pedagógicos que formam essa trama complexa, né, muito correlacionada, quer dizer, os cursos não são independentes entre si, os problemas são comuns, aprende-se a trabalhar em equipe, aprende-se a ouvir posições divergentes dos colegas, a entender que o dissenso é força motora para pensar soluções, né, e não apenas trabalhar em nichos corporativos de profissionais, né. O projeto político-pedagógico, enfim, está disponível, tem uma diversidade de questões inovadoras que estão ali, ele foi fruto de muitas atividades de planejamento, de execução, com workshops internacionais, convidados do mundo todo, né, e movimentos sociais. Os movimentos sentaram e redigiram esse projeto junto com os professores e profissionais, isso foi uma novidade também, né. O próprio campus é visto, entendido como uma grande escola, uma mini-cidade, então gerir o campus é um exercício, né, também de construir relações democráticas, sustentáveis, né? Então, ele tem uma grande estação de tratamento de esgoto, que é uma estação escola, ele tem as áreas de plantação agrícola, ele tem a área de permacultura, tem as oficinas e canteiros experimentais, os alunos estarão envolvidos na própria execução e manutenção de alguns espaços experimentais do campus. Então, o campus se pensando também como esse espaço pedagógico formativo em si mesmo, né? Como essa pequena cidade. O que a gente tem hoje, né? Vocês veem pela maquete, os investimentos seriam bem maiores, eles foram assinados logo depois da reeleição da Dilma Rousseff, em dezembro de 2014.
com uma expectativa de investimento, de professores, de vagas, de técnicos, etc., que foram rompidas com o processo do golpe que nós tivemos aqui no Brasil, né? Então, nós tivemos basicamente a pactuação desse campus rasgada pelo governo federal, junto com o Plano Nacional de Educação, que eles descumprem, né, também todos os acordos, todos os pactos feitos com as universidades federais também foram rasgados, né? Então, a expansão está interrompida e está regredindo. Hoje, a política do MEC é de fechamento de cursos e não de abertura de novos cursos nas universidades públicas, né? E o que isso impactou? Quer dizer, nós tínhamos um terreno, esse terreno foi desapropriado na gestão do Fernando Haddad, nós recebemos o terreno, nós tínhamos que usar o terreno, nós temos expectativa dos movimentos sociais, nós reformamos um pequeno prédio que era o vestiário e área de saúde dos trabalhadores, né? E começamos a realizar uma série de atividades. A primeira coisa foi batizar o prédio pelos nomes que os próprios movimentos queriam, né? Então, uma homenagem a trabalhadores como Valdemar Rossi, que vocês devem conhecer, né? O Orisson Saraiva, a Zorilda Maria, né, que é uma grande militante também da luta por moradia, e as placas aí de inauguração dos espaços batizados pelo movimento social como uma forma de entender que é o resultado da luta que eles tiveram por esse campus, né? Então, aí são atividades de extensão, de cultura, né? A gente tem uma escola de verão que acontece, aí o grupo de agricultura urbana, que está transformando o campus numa fazenda urbana junto com um movimento de chacareiros e de agricultura urbana contemporâneo agora da Zona Leste. Atividades sobre conflitos urbanos e direito à cidade, em que a gente usa jogos, teatros, cartografia social e uma série de técnicas de educação popular. Então, é um campus que está nascendo a partir de perguntas e problemas que vêm de uma forma de educação não convencional universitária, né? E os novos professores estão se formando nesse contexto. A gente tem 15 professores que estão no campus se formando nesse contexto. Tem um cursinho popular também, que é para garantir mais chance de ingresso, né, de estudantes sem renda nas universidades públicas, né? Atividades com o movimento de saúde, enfim, tem diversas coisas acontecendo, né? Então, para eu encerrar, eu queria terminar lendo esse trecho da poesia do Carlos Drummond de Andrade, e depois fazendo uma consideração final para além do caso específico, né? Então, aqui é uma imagem dentro de um dos galpões, dessa plantinha, que não é exatamente uma flor, mas que cisma em nascer do meio do cimento, né? Vocês conhecem esse poema famoso do Drummond, né? Da flor que nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego, uma flor ainda desbotoada, né? Ilude a polícia, rompe o asfalto, façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu, né? Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros, é feia, mas é realmente uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo, o ódio, né? Então, a releitura, o poema é muito maior que esse, eu escolhi algumas estrofes, né? A força da natureza, né, rompendo essas barreiras, também tem que ser a nossa força, né? Não apenas para construir este campus, mas em defesa da educação, em defesa da infância, né? Em defesa de uma sociedade melhor. Quer dizer, a flor aqui é uma metáfora, né, que o Drummond, né, pede para que vamos parar um pouco com o ritmo do progresso e do ódio, né, para entendermos, né, quais são as forças de vida que precisam nascer para que a vida se reencante, né? E ali ao lado do campus, no Parque do Carmo, tem a segunda maior festa do mundo de floração das cerejeiras, uma festa japonesa. São mais de 1000 cerejeiras plantadas, recomendo que vocês visitem, né? É agora, no meio do ano, se não me engano, acho que em julho, né? Julho, agosto. O parque é tomado de uma outra forma, né? As pessoas sentadas, lendo, fazendo piquenique, né? Então, essa reconquista também dessa pequena flor que aí vira uma grande árvore de cerejeira. A experiência de fazer, expandir o sistema de ensino, né? E com perguntas novas, com metodologias novas, envolvendo sociedades, movimentos sociais, a partir de problemas que são fortes e prementes, né, da população brasileira, é o que nos move nessa experiência, né? Eu estou aqui aprendendo muito nesse encontro, né?
Esse campus ele não tem uma pergunta específica para a questão da criança, mas ele está disposto a construí-la e a fazer isso. Um dos grupos de pesquisa que está sendo montado agora pelos professores é em cidade, participação e educação. E é um grupo que pensa, né, a relação justamente dos vários processos formativos que a cidade permite, né, e como ele se desdobra na educação formal, na educação popular, nos coletivos de cultura, etc, etc. Né? Então, nós estamos aqui, talvez até numa condição mais de ouvintes, né, aprendendo e procurando, né, interlocutores, né, grupos que tenham interesse em participar dessa luta e, dentro dessa luta deste campus, né, colocar fortemente a importância da questão da educação e da criança, desde a primeira infância, né, na sua leitura do território, da cidade, da natureza, como isso sendo um legado, né, de uma formação que desde os primeiros anos vai ser capaz de sensibilizar a nova geração, né, que as questões ligadas à relação entre sociedade, território e natureza são fundamentais para o destino da sociedade, não só brasileira, mas global, atualmente. Então, agradeço. Obrigado. Oi, obrigado, Pedro. Vou pedir a Catarina Pinheiro, que é doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora doutora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. É coordenadora do Laboratório Paisagem, Arte e Cultura, onde desenvolve e orienta trabalhos de cultura e extensão com participação da sociedade, sobretudo das crianças, no processo de projetos de espaços públicos livres em áreas periféricas e urbanas. Muito obrigada. Você só esqueceu de dizer que eu sou potiguar, quase sua conterrânea. Boa tarde, pessoal. Desculpe a minha rouquidão, ainda tenho problemas com a natureza da metrópole nesses tempos de inverno muito seco. Agradeço muitíssimo ao Alana como um todo pelo convite, especial a Laís, que ficou aí no contato carinhoso conosco, e também parabenizo aqui o Pedro, que traz uma experiência belíssima, assim, uma luta imensa para fazer valer um paradigma de educação diferente, de universidade diferente. Ele foi meu aluno. Essa parte você não precisava contar, porque depõe. Conta. Estou brincando, é com muito orgulho. É um orgulho imenso ver o Pedro nessa luta, uma luta hercúlea, assim, com tantas forças encontrarem nesse momento histórico. Mas, como diria o nosso professor também, Eugênio, confie na história. Ela tem seus ciclos. Vamos lá. E lá na Universidade de São Paulo, infelizmente, a gente não tem, assim, um projeto político-pedagógico de universidade que dê espaço a todas essas concepções bacanas de educação que o Pedro trouxe aqui. O que a gente tem? Educadores inspirados, alguns núcleos de pesquisa, o pessoal da educação, o pessoal da FAO, o pessoal da Psico, da EASH, e aí vai, da Zona Leste, e que encontram, às vezes, pessoas inspiradas no mundo e que querem fazer coisas junto, né? Então, é nisso que se insere um pouco o nosso trabalho. Na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, nós temos feito experiências com esse espírito da extensão, quer dizer, do papel social de uma universidade pública, sobretudo, dentro das instâncias da graduação. Nós temos hoje 225 alunos da graduação trabalhando em 3 disciplinas, 11 professores, no território da Brasilândia. Na pós-graduação, mais 45 alunos esse semestre, e vários grupos de extensão no âmbito do Laboratório Paisagem, Arte e Cultura, onde agora está se formando um núcleo de pesquisas e projetos com o foco da criança. Criança cidade, criança espaço público, criança natureza.
é um pouco dessa experiência que eu venho trazer aqui para vocês. Queria falar mais algumas coisas, não sei se vai dar muito tempo, mas só uma palhinha. Eu acho que a gente precisa também refletir, discutir um pouco o que é a criança, não é? Parece assim, tão naturalizado e universal, e o que é a natureza também. Porque conceitos são construções da história, são construções históricas, são construções da cultura. Não há um conceito universal de natureza, embora haja uma essência, o Gandhi falou isso aqui há pouco, eu concordo com ele, mas ao longo da história isso vai se transformando na medida em que muda a economia, a filosofia, o papel da arte, a percepção de mundo, as instâncias econômicas. Então, assim como os pré-socráticos acreditavam numa physis, que tudo tinha ânima, Aristóteles dividiu em dois o conceito de natureza. Na Revolução Industrial ela foi mercantilizada, e por aí vai, e hoje se retoma uma outra ideia de natureza, até, diria, mais parecida com aquela dos pré-socráticos filósofos. Então, que natureza queremos? Não é? E que natureza queremos também que sobre, né, num Brasil, por exemplo, que a gente está discutindo aqui, projetos belíssimos. Eu também estou aprendendo muito aqui com todas essas iniciativas incríveis que vocês trouxeram aqui, os palestrantes. Tenho certeza que aqui tem muita gente também trabalhando coisas bacanas, mas, assim, talvez não sobre memória do Cerrado para as crianças do futuro verem, não é? Então, de que natureza nós estamos falando também, não é? Também é de uma natureza insular, circunscrita a parques e praças e ilhas de excelência, ou a gente trata a cidade como natureza, nos seus ciclos hidrológicos da terra, dos processos, nessa articulação também com a cultura, com a sociedade. Então, a criança também é outro conceito, né? Aqui tem permeado entre todos os palestrantes essa ideia de uma criança autônoma, não é? Eu achei bonito até o Gandhi falando do risco, não é? Assim, que às vezes uma sociedade que a gente se tornou muito asséptica e politicamente correta, o risco é algo assim que o tempo todo né, está sendo cerceado, o risco saudável. Ou uma criança autônoma, feliz, sujeito de sua história, e um ser político no mundo também, né? Capaz de assumir um protagonismo. Isso eu me arrepio, porque vocês não estão vendo que eu estou de manga aqui, mas eu me arrepio cada vez que eu penso, mas capaz de assumir um protagonismo, sim, e ter uma ingerência, sim, sobre os desígnios que vão afetar seus lugares de vida, suas vidas cotidianas. Eu tenho visto, na nossa experiência, que a criança não só tem o direito à cidade, como ela tem o direito de participar dessa cidade da qual ela faz parte, como ela tem contribuído e dado um baile nos arquitetos, com suas respostas inventivas, criativas, sem medo, sem pudor, para o projeto dos espaços livres de praças e parques. Nós temos trabalhado por opção, também é uma opção nossa, nas periferias paulistanas, por entender que também são lugares segregados geográfica e socialmente, não é? Onde há índices alarmantes que todos conhecem, eu talvez não precise dizer, mas estava fazendo uma conta hoje com a nossa querida Paula Martins, que está por aqui, orientanda de mestrado, desenvolveu um trabalho lindo sobre protagonismo da criança, e a gente viu o seguinte: a Islândia tem 103 mil quilômetros quadrados e uma população de 300 e poucos mil habitantes. O distrito da Brasilândia tem 21 quilômetros quadrados e também 300 mil habitantes. Então, a Brasilândia é uma Islândia sem nenhum parque público. É uma calamidade, é uma catástrofe, é uma coisa inacreditável. Então, o que a gente tem feito no laboratório é muito fazer parcerias com movimentos sociais e com escolas, com coletivos, movimentos da cultura, em prol da criação desses espaços livres públicos que garantam a adultos e crianças esse
tempo que não é o tempo apertado de quem sai 3h30 da manhã e volta 10 da noite e ainda enfrenta o terceiro turno, não é? De propiciar em sua vizinhança área para o lazer, para a recreação, para o tempo livre, para o ócio bacana, saudável. E são áreas, nesse setor em que nós estamos trabalhando, na zona noroeste de São Paulo, onde ainda sobraram esmeraldas de natureza, pedindo para que a gente as guarde e faça com elas alguma coisa. Então, eu queria mostrar aqui 2 trabalhos que eu acho que a gente consegue mostrar nesse tempo, que foram realizados, o primeiro deles, no âmbito da pós-graduação, mas que depois, no tempo, desgarrou-se em outros projetos de extensão, de pesquisa de iniciação científica, de mestrados e tal. Na verdade, é um processo de construção de um lugar, que é o Parque Municipal Pinheirinho d'Água. E um novo parque, que a gente está lutando junto com a população, que é o Parque Municipal da Brasilândia. Esse primeiro projeto, o Parque Pinheirinho d'Água, ele se situa nessa borda noroeste de São Paulo, que não sei se quantos não são daqui de São Paulo. São Paulo, infelizmente, eu não trouxe o mapa aqui do município, mas ele parece um cachorro de perfil, né? A zona leste está no focinho do cachorro. Eu estou no lugar errado. Eu estou quase caindo. Obrigada. Eu sou uma criança desobediente, às vezes. Eu vou tentar ficar aqui. Então, obrigada. Qual é aquele que... Então, o Parque Pinheirinho d'Água, na verdade, é um parque cuja luta inicia-se nos anos 90 com o movimento de moradia. Essa é outra coisa que me emociona, porque as mesmas pessoas que batalhavam por moradia não ficaram reféns da luta por moradia. E elas entenderam que, sim, elas tinham direito a parques, a praças, a educação, a outras pautas. E elas, então, reivindicaram, junto à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, são essas pessoas que hoje moram aqui. Elas construíram essas casas em um processo de mutirão, com assessoria de arquitetura e tal. Em frente à casa delas, elas viam uma grande gleba com córregos e matas e brejos, um lugar lindo, e elas decidiram, então, se organizar e lutar por esse parque, para que isso fosse um parque. Quando nós chegamos lá, já havia uma professora de geografia inspirada, com moradores do Loiá, totalmente envolvidos na luta pelo parque. As crianças lutando numa luta política, isso que eu queria dizer, pelo parque ao qual elas sabiam que tinham direito. Então, esse trabalho já estava acontecendo em 2001, quando o Caio Bolsinhas, arquiteto, assumiu a diretoria de Parques e Áreas Verdes do município, e ele chamou a universidade, então, para fazer um trabalho junto. E aí eu queria pontuar uma coisa aqui que, para mim, é importante. Estávamos juntos, população, universidade e o Estado, no caso, a Prefeitura Municipal, foi na gestão Marta Suplicy. E esse dado é importante, porque eu acho que a gente tem que ter um cuidado, e aí me dirijo a todos nós aqui, as pessoas que estão fazendo suas falas, de não incorrer no risco de tentarmos ser suplemento do Estado. Isso não dá certo, isso não é legítimo. O Estado tem o seu papel, ele não pode ser esvaziado com todas as iniciativas bacanas que a gente faz. E, nesse caso, o Estado estava junto. Então, essa história avançou. Aqui nós temos toda essa produção de desenhos e maquetes com a professora Márcia Penha, que é uma professora geógrafa de formação, essa moça de blusa, aqui, blusa azul. Então, ela já estava fazendo todo esse movimento quando a gente chegou, e aí, no ano de 2002, então, houve essa parceria da FAO, Escolas e Prefeitura, e que realizou várias oficinas de projeto para detectar esses desejos de parque, e, como vocês veem, eram grupos mistos de
crianças e adultos trabalhando nessa manifestação do desejo. Então, foram várias oficinas, que não cabe aqui falar, das quais decorreram 4 projetos de parques, 4 ensaios propositivos, que depois foram discutidos amplamente, rodaram todas as escolas do entorno do parque em exposições para que houvesse contribuições de outras escolas, e o projeto, ele compreendia um conceito de praça-parque, e isso é importante, porque havia muitas áreas de proteção permanente, de preservação permanente, as APPs, que são áreas úmidas, como córregos, brejos, nascentes, vertentes acentuadas, muito declivosas, remanescentes florestais. Então, imagine uma situação onde uma população clama por um parque, não tem parque algum e não pode construir nada dentro, né? Que parque, que concepção de parque nós poderíamos ter? Então, o que a gente pensou, junto com a população, foi que a gente podia fazer uma borda mais larga, isso tudo é uma calçada, que contém ciclovia, a calçada mesmo, e uma praça, e aí o resto do parque, então, tinha sua região, mas seus setores preservados, com uma outra apropriação mais leve possível em áreas de preservação permanente. Bom, e aí alguns dos ensaios e tal. Uma coisa importante de... Lá vou eu de novo, para cá não posso. Importante de pontuar é que esse foi um processo não de projeto como produto, mas um processo, sobretudo, de formação. E eu acho que esse é um dos papéis de uma universidade em processos dessa natureza, dessa construção de conhecimento do que vem de lá, do que vai de cá, e de um entendimento de que essas pessoas estão se formando nesse processo como cidadãos sujeitos de sua história. Bom, então, eu vou passar rápido. O parque foi feito, foi construído parcialmente, só 1/3, e aí, no ano de 2012, nós voltamos lá e fizemos uma charrete com as crianças. Um diretor, Paulo Freiriano, inspirado, abriu a escola durante uma semana, para a SMF, de manhã, de tarde e aí já à noite, para que nós fizéssemos uma proposta de um parque educador. Porque o parque foi construído de uma maneira inapropriada, essa borda de atratividade não existiu, passaram um gradil em 1,5 m de calçada e ficou um grande matagal perigoso, onde houve mortes, depósitos de cadáveres, uma coisa horrorosa, e uma calçada no entorno. Então, essa construção capenga do parque motivou a retomada do projeto, agora com viés de escolas participantes, rumo ao conceito de um parque educador. Então, nós, durante uma semana, fizemos essas derivas na paisagem, essa escola com gradil, represando todo mundo, né? Mas agora eles estão do outro lado do parque. E os professores realmente abraçaram a ideia e as crianças se apropriaram do ferramental da arquitetura, do planejamento, e foi uma grande surpresa. Porque os desenhos sempre, né, são todos muito bonitos, dos desejos de parque. Alguns parecem arquitetos natos, assim, muito organizadores e tal, maquetes, etc. Não vai dar para mostrar tudo, né? Mas eu queria mostrar isso aqui. Vejam bem, os técnicos tinham um desafio. Como é que a gente põe estruturas nessas áreas tão sensíveis? E sempre a gente achava que só dá para fazer trilhas, passeios e tal. Aí as crianças perguntaram, é porque não pode pisar? Entre outras coisas, é porque não pode pisar. Mas dá para fazer tirolesa? Puxa, a gente não tinha pensado em tirolesa. Claro! E arvorismo? Também. E casinha na árvore? E começou uma série de sugestões muito pertinentes. Elas resolveram o problema do projeto, é isso que eu queria dizer. E eu sempre me emociono me lembrando que uma criança pediu, eu queria um observatório de estrelas. E por que não? Por que não? Por que essa criança não pode usar esse espaço à noite para observar estrelas? Por quê? Ela não tem esse direito? Bom, há muita história para contar. Em 2013, na gestão do Fernando Haddad, junto a ele o secretário de Educação, Caligari, e depois o diretor da escola,
O Haddad propôs um desafio. Eu topo esse projeto, a gente faz um CEL, pensa num território CEL, vou dispensar vocês, se vocês conhecem o conceito, e só que vai ter que haver envolvimento de mais escolas e de toda a Diretoria Regional de Ensino, da DRE. Então, foi nesse momento que 24 escolas do entorno participaram da criação desse parque educador. Gente, o material que essa turma gerou já não tem mais nada a ver com a FAO, desgarrou completamente da nossa mão, isso ganhou fôlego próprio, foi um trabalho lindíssimo. Se a gente fizer uma conta, participaram cerca de 12 mil crianças. E aqui estão as propostas para um parque educador. Um novo projeto executivo foi feito, incorporando a visão das crianças e dos professores do que seria esse parque. Bom, agora, 2014, nós estamos vizinho, na Brasilândia, também criando um processo com movimentos sociais. Há duas pessoas aqui, a Sueli e o Clodoaldo, que vieram especialmente da Brasilândia hoje aqui, e que são duas inspirações lutadoras, batalhadoras por bens que não são só as necessidades imediatas da moradia, da segurança alimentar, da segurança pessoal ou pública e tal, mas que entendem a importância de um parque público nessa região. E é uma gleba, a gente tem feito, então, várias oficinas, esse é o produto das... É uma gleba lindíssima, onde havia macacos bugio, até muito recentemente. Tem uma cachoeira dentro, trilhas maravilhosas, cercadas de informalidade, de habitação por todos os lados, favelas, ocupações e tal. Imagine 300 mil pessoas sem um parque e essa esmeralda represada nesse lugar. Nós fizemos uma oficina de pipas para que as crianças sentissem o desejo de parque no lugar, fenomenologicamente. Foi incrível também. E há pessoas na região, e aqui eu termino, só 30 segundos. Esse movimento que representado pela Sueli e pelo Clodoaldo aqui é um movimento em defesa do Parque Municipal da Brasilândia, mas há outros como Ousadia Popular, interessante o nome, onde está o senhor Quintino, um morador antigo do lugar, e que ele, com suas mãozinhas, represou uma nascente e fez esse laguinho para que as crianças da periferia, uma vez na vida, pudessem ter acesso a água limpa. Porque eu ouço muito lá, qual é a diferença entre um córrego e um esgoto? Eu ouvi de várias professoras essa pergunta, e das crianças também. Então, o seu Quintino fez isso porque ele... E é um morador do lugar, do Jardim Damasceno, uma pessoa de recursos escassos e tal, mas entendeu a importância do acesso à natureza por essas crianças da região periférica. E por que não? Obrigada. Obrigado, Catarina. O tempo é curto para tanta maravilha, né? Para tanta organização, sempre. Eu vou convidar a Carolina Balparda, diretora-geral de Pedagogia Urbana e Tríptico Infantil no Ministério da Cultura e Educação do município de Rosário, Argentina. A palavra com você, Carolina. Bueno, hola. Bueno, muito obrigada a vocês, particularmente a Alana y al CESCI por la invitación. Después de esta fantástica experiencia de todo el día, yo ya tengo la ilusión de que comprendo el portugués perfectamente, pero no lo falo. Y espero tengan ustedes la impresión de que comprenden el español perfectamente conmigo. Y si no, apelaremos a ese hermoso puente lingüístico que tenemos, que se llama portuñol, y usaré todas las palabras de ese repertorio que tenga disponibles. Estoy realmente muy motivada y muy entusiasmada por el día de hoy. Tuve diálogos mentales con todos los palestrantes hoy, pensando que iba a cambiar mi ponencia todo el tiempo. Desde que habló Danilo Santos a la mañana, que estoy pensando, sí, algo de lo que él dijo de educación integral tengo que tomar, algo de lo que dijeron de derecho de la ciudad, algo de lo que dijeron de derecho a la naturaleza,
Y bueno, para empezar a encontrar algo de respuestas y no desordenar mi presentación completamente y no acelerarme, voy a recurrir a lo que hacemos siempre, que es ir a las crianzas, no tanto por lo que pensamos desde la ciudad de Rosario para ellos, sino por lo que construimos con ellos y lo que aprendimos junto a ellos. Yo trabajo, me desempeño en la Municipalidad de Rosario, en el municipio. No puedo por razones de tiempo hacer un paneo de la ciudad, pero es una ciudad en el centro del país. Y hoy voy a venir y voy a hablar de dos experiencias particulares, pero es un poco injusto el recorte porque forman parte de un proceso integral de políticas públicas que atraviesa todos los sectores y las áreas de gobierno. Pero bueno, por razones de tiempo no me voy a detener en las articulaciones entre áreas y voy a ir más directamente a algunas de las categorías y algunos de los conceptos fundamentales de esas experiencias. Así que bueno, vine con esta idea de ciudades para armar entre chicos y grandes, entre crianzas y adultos, y traje dos experiencias: el proyecto Ciudad de los Niños en Rosario, porque es un proyecto, ya saben ustedes, que se desarrolla en muchas ciudades, Ciudad de las Crianzas, y los espacios públicos que integran el circuito pedagógico y lúdico llamado Tríptico de la Infancia en Rosario. Así que avanzo un poquito. Esa soy yo. A ver, sí, me fui para atrás. Ahí está. Para que Joaquín no piense que es el único que tiene problemas con la tecnología, me solidarizo usando al revés. Bueno, perdón por no haberlo traído en portugués. Voy a leer algunas cosas muy lentamente y después puedo, si quieren, son pocas filminas, pocas placas, puedo luego mandar una versión traducida. El municipio de Rosario, la Municipalidad de Rosario, el gobierno local del que yo formo parte, inicia la experiencia de Ciudad de las Crianzas en 1996, o sea que es una experiencia que lleva más de 2 décadas en la ciudad. Esto tiene sus ventajas en cuanto a experiencia y también sus desafíos, porque por supuesto la ciudad de 1996 no es la misma ciudad de 2018. Sin embargo, el dispositivo del Consejo de Niños, el Consejo de las Crianzas, sigue siendo hoy un dispositivo interesante para pensar los desafíos de la ciudad actual. El propósito fundamental de Ciudad de los Niños es incorporar, pensar, comprender la perspectiva de los niños y niñas de la ciudad e incorporarla en la agenda pública de sus políticas. Hago particular acento en esto porque si bien hay muchas experiencias similares, en particular esta experiencia que sigue los lineamientos de un pedagogo italiano que se llama Francesco Tonucci, plantea con cierta énfasis la importancia de convertir aquello que los niños y niñas, se comprende, si estoy bien más despacio, incorporar aquello que las crianzas proponen a la agenda pública de la ciudad. Es decir, deben de venir políticas públicas. Y el énfasis, el acento está puesto en esto porque no es una reproducción o un simulacro de la forma de organización política de los adultos. No es un mini parlamento o un mini consejo legislativo. Es un consejo en términos de lo que en español quiere decir aconsejar, dar consejo a la prefeita o al prefeito. Estos consejos de niños acercan sus ideas y sus impresiones respecto de la ciudad en la que viven y es un consejo para el prefeito para que pueda incorporar en su diseño de políticas públicas junto con todo su gabinete municipal. Como les decía, es una iniciativa del pedagogo Francesco Tonucci y los consejos son espacios de participación. No casualmente comenzaron en la ciudad de Rosario en 1996. Empiezan en una década en la que la ciudad de Rosario estaba dándose a sí misma, desde el gobierno, muchas estrategias para ampliar el arco de participación. Y así se tomaron algunas decisiones propias, pero también se miraron y se estudiaron, se investigaron muchas experiencias, como la de Francesco Tonucci, pero también experiencias brasileras. Es coincidente, por ejemplo, con el momento en que la ciudad empieza a implementar el orçamento participativo.
experiencia que hoy estamos revisando, pero que en ese momento fue muy impactante en cuanto a ampliar el arco de participación. Entonces, en ese momento que se dé en conjunto con Ciudad de los Niños tiene que ver con pensar de qué manera todos aquellos sujetos de derechos en la ciudad podían tener instancias de participación e incidir sobre las decisiones centrales. Son espacios de participación y los niños y niñas, las crianzas, son convocados a través de sus escuelas, de sus bibliotecas, organizaciones no gubernamentales y todos los que deseen participar. En principio se comenzó con un solo consejo de crianzas, pero ahora hay por toda la ciudad y en todos los distritos, los niños pueden participar, no importa si han sido convocados a través de su escuela o si han sido convocados a través de su biblioteca, en tanto tengan interés de pasar un tiempo, participar, se lleva a cabo a lo largo de 9 meses, trabajan durante todo un año y consensúan un proyecto que se presenta, en este caso actualmente a nuestra prefeita, que es Mónica Fein. Ahí hay cuestiones más metodológicas para los que no conocen la experiencia. Es una vez por semana durante todo el año, se conoce, se piensa la ciudad, en cada encuentro juegan, brincan, aprenden, se salen de paseo por la ciudad, la conocen, trabajan con un coordinador de consejo. Ese coordinador es un adulto que trabaja muy particularmente en la escucha del consejo. Aquí hay otra cosa que me parece importante tener muy en cuenta. No es un lugar tampoco para trasladar agendas de los adultos a los niños. Es un espacio legítimo de construcción de sentido sobre la ciudad de los propios niños. Entonces, quien coordina tiene que tener una escucha muy atenta para poder comprender exactamente cuáles son aquellas preocupaciones o aquellas ideas o aquellas miradas de las crianzas que deben ser incorporadas y no trasladar las preocupaciones o las agendas que los adultos creemos que los niños deben tener o deberían atender. A ver, voy a pasar. Bueno, esto un poco ya lo repasé. En nuestra ciudad, la ciudad está organizada por barrios y por distritos, funcionan en simultáneo en distintos distritos, promueven la participación real de niños y niñas en acciones de gobierno, asumiendo esta perspectiva, el Poder Ejecutivo, es decir, la prefeita y su equipo directo de gabinete, se compromete a incluir en sus políticas públicas las ideas y propuestas surgidas de los consejos, es decir, las crianzas aconsejan a la prefeita y al gabinete y proponen proyectos para toda la ciudad que abarcan ejes y temas variados. En ese proceso de construcción de los proyectos también aprenden respecto de los límites y las posibilidades de un proyecto. También hay una idea, siento yo, de desmistificar la idea de que todo lo que se propone en un espacio donde se trabaja con niños efectivamente es lo que puede realizarse y llevarse adelante. Es un marco de respeto, de profundo respeto a lo que las crianzas proponen y eso implica también compartirles los procesos de decisión, los desafíos que pueden encontrar con un proyecto, las dificultades. Esta es la sesión de uno de los consejos el año pasado. Quien está en el medio es la prefeita de la ciudad. Ella participa todos los años, se reúne con los consejos y en ese acto los consejeros de la ciudad le entregan el proyecto con el que han estado trabajando. Está también allí el secretario de Cultura y Educación, porque la Secretaría de Cultura y Educación gestiona el proyecto. No es un proyecto solo cultural o educativo, pero se gestiona desde la Secretaría. Y a mi lado está la secretaria de Espacio Público y Medio Ambiente, porque el año pasado el proyecto que se presentó tenía que ver, aquí me va a faltar una palabra, tenía que ver con los toboganes. Sí, particularmente presentaron un proyecto de más toboganes y con determinadas características en la ciudad y como la persona que está aquí está encargada es la secretaria de Espacio Público y Medio Ambiente, ella va a tener que ser quien tome decisiones más centrales. Eso es otra cosa que ocurre también en Rosario. La prefeita viene con el funcionario del área que más directamente va a tener que ver con la implementación del proyecto ese año. ¿Se comprende hasta aquí? Bueno, y aquí traje algunos proyectos
que me parecía importante comentarles. Por supuesto, como es una experiencia que transcurre desde hace 2 décadas, son muchos proyectos, yo traje algunos particularmente significativos. El primer proyecto de Consejo de las Crianzas en Rosario fue el Día del Juego y la Convivencia, Día de Brincar y de la Convivencia. Ese año los niños y niñas decidieron que un día al año todos debíamos interrumpir nuestras actividades cotidianas. Se habló mucho del tiempo en la jornada de hoy. Debíamos frenar el tiempo con el que nos movemos por la ciudad. Debíamos encontrarnos, brincar juntos y compartir tiempo. Para que los adultos no hicieran trampa y no empezaran a acomodar ese proyecto a sus propias estrategias de vida, decidieron que tenía que ser un miércoles, o sea, a mediados de la semana, miércoles, terza, quarta-feira, o sea, que no podía ser un fin de semana, y que además debía ser en un horario laboral y que debía plegarse toda la ciudad. Estés donde estés, decía el texto, estés donde estés, frená y jugá con otros en ese espacio, brinca con otros en ese espacio. Ese fue el primer proyecto y dio comienzo al proceso de Ciudad de las Crianzas y parecido a lo que comentó hoy Joaquín con la ordenanza del alcalde, ese proyecto fue al Parlamento. En Rosario nosotros tenemos ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo es la prefeita, el legislativo tiene un consejo, pero un consejo del de los adultos, un consejo parlamento. Así que no solo se presentó al ejecutivo, sino que se envió al legislativo y salió un proyecto de ordenanza, con lo cual en Rosario hay una ordenanza que indica que todos los tercer miércoles de cada mes estemos donde estemos en la ciudad, tenemos que parar durante un rato y jugar con otros. Ese fue el primer proyecto. El segundo proyecto que traje se llama Apuntes. Apuntes es cuando uno toma nota rápidamente, de paseos por Rosario. Y aquí, durante todo un año, ese Consejo de Niños, de Crianzas, decidió salir por la ciudad y recorrerla y proponer nuevos paseos para quienes vinieran de visita a la ciudad. Y la verdad es que además de elegir algunos lugares muy tradicionales turísticos, se eligieron lugares que muchos de nosotros, no solo los que visitan, sino que muchos de los que vivimos en la ciudad no visitamos, hicieron unos apuntes muy lindos que terminó siendo una guía turística de la ciudad y esa guía la llevó adelante la Secretaría de Turismo. O sea, el proyecto de ese año se hizo en alianza, o se ejecutó desde la Secretaría de Turismo. Después... Hoy hablamos mucho de mariposas, que son borboletas. Salió varias veces. La borboleta tiene como esta fuerza simbólica, ¿no? Representativa de tantas cosas, de la metamorfosis, la transformación, la naturaleza, pero también el devenir en la naturaleza. Y en Rosario habían desaparecido las borboletas. La verdad es que cada vez había menos, y esto fue una preocupación de uno de los consejos de niños, del Consejo de Niños del 2012, creo, si no recuerdo mal. Así que ese año estuvieron viendo qué pasaba cuando sus padres eran más chicos, cuando sus abuelos eran pequeños, si había más o menos mariposas, dónde las había. Y en ese proceso de trabajar con esa investigación sobre las borboletas, descubrieron que lo que estaba faltando en Rosario había empezado a mermar, era una planta, que además era una planta autóctona, y que era esa planta autóctona la que atraía a las mariposas monarcas, que también eran características de la zona. Así que lo que se hizo con el proyecto de mariposas fue sembrar en el espacio, en la sede de Ciudad de los Niños, esas plantas, repartir semillas, hicieron unas borboletas de papel artesanal con semillas. ¡Ay! Es terrible, te sorprende. Y repartirlas, y ahí trabajamos con la Dirección de Parques y Paseos y repartimos por toda la ciudad estas mariposas de papel artesanal, que el papel también se hizo en Ciudad de los Niños, que adentro tenían las semillas y que se le regalaba esa mariposa, y cuando uno plantaba la borboleta salía la planta que efectivamente atrae las borboletas. Voy a ir más rápido.
alguien me había pedido específicamente el proyecto de bancos. Irene, te voy a deber bancos porque voy a saltar, que es el proyecto que sigue, porque quiero mostrarles cómo eran las mariposas que se armaron. Se armaron 10.000 de esas, y esas iban directo al suelo, y adentro tienen las semillas y sale la planta, y este es el material que repartieron por toda la ciudad junto con Parques y Paseos, los consejeros de ese año del proyecto Ciudad de los Niños. Efectivamente, hay más monarcas. En la sede de Ciudad de los Niños, que tenemos muchas plantas, hay cantidad de mariposas todo el tiempo. Bien, ¿podemos poner el video 1? Ahí está. Bueno, les hablo encima. Está un poco ampliada la imagen y el sobreimpreso. Estas son imágenes de los consejos de niños. Como verán, no son solamente consejos donde debaten, también juegan, salen de recorrida, trabajan mucho el adentro. Alguien decía hoy cómo pensar los adentro y los afuera, los espacios. En las sedes de Ciudad de los Niños nosotros no tenemos mucha distinción entre el adentro y el afuera a la hora de pensar los consejos. Se trabaja en ese espacio que está ahí. Los fines de semana además se abre al público, no solo trabaja el Consejo de Niños, sino que está abierto a todo el que quiera pasar, y cada año se reúnen durante todo el año en ese espacio y al final del año presentan el proyecto. Un poco extendido. Bueno, se ve amplio. Bueno, perdón, el video quedó como más grande que la propia proyección. Eran algunas imágenes de Consejo de Niños. Como no tengo tanto tiempo y quería introducir algo de tríptico, además de los consejos de las crianzas y del proyecto de Ciudad de los Niños, la ciudad ha trabajado junto a los niños y a las niñas para pensar sus espacialidades públicas. Y el tríptico de la infancia es un circuito de espacios públicos, es una política de infancia, es una política cultural y educativa, pero para mí profundamente es una política de cómo pensar la espacialidad pública y cómo pensarla desde la infancia para todos los ciudadanos. Y cuando pensamos espacialidad pública, no solo pensar espacios, sino también pensar tiempos y pensar materialidades y pensar soportes y pensar lenguajes a la manera de los niños. Hoy se habló mucho y me gustó, recién lo introdujeron, esta idea de cuál es la relación entre lo natural, lo social, lo cultural, cómo estas categorías se han naturalizado y deberíamos de construirlas también para pensar hoy qué estamos diciendo cuando decimos naturaleza. Cuando decimos naturaleza en la infancia también decimos brincar. Brincar no es una actividad, no es una tarea, es una manera de habitar el mundo. Y no es una manera solo de las infancias o de nosotros cuando éramos niños. Es una manera de habitar el mundo abierta y propuesta para todo el que quiera probarla. Y nosotros hemos aprendido mucho con los niños que habitar el mundo desde el brincar, desde el jugar, abre una infinita cantidad de posibilidades y redefine los espacios y redefine los tiempos tan necesarios en nuestras ciudades hoy. No solo para los que tenemos que movernos de un lado a otro para trabajar, sino el propio tiempo de encontrarse con otro, el tiempo de escuchar, el tiempo de mirar, la integralidad de los sentidos, la mirada tan priorizada por sobre otras posibilidades. El juego en la infancia tiene esas posibilidades dadas per se, naturalmente, y voy a usar la palabra naturalmente en sus dos acepciones en este contexto que estamos hablando de naturaleza y crianza. Voy solo a enunciar y no voy a pasar los videos porque aparte si están ampliados es una pena, el material lo va a tener disponible Alana para mostrárselos porque es bastante importante entender lo que son estos espacios, pero se trata de un circuito de espacialidades en 3 lugares distintos de la ciudad, es lúdico y pedagógico y sus espacios son la Isla de los Inventos, la Granja de la Infancia y el Jardín de los Niños. Es una propuesta del gobierno municipal también, pero trabaja con un conjunto de asociaciones y de redes y está construido con los chicos para todos porque ponen de manifiesto que la ciudad puede ser para los niños y a través de ellos para todos ese lugar poderoso de encuentro, de convivencia, de comprensión de las diferencias. Normalmente hablamos de las ciudades mucho en términos de sus conflictos y sus complejidades y las tienen, y las nuestras muchísimos.
pero también hay una necesidad humana, y en los niños aparece muy claramente, de reunirse y de compartir y de estar con otros, y las ciudades son muy emblemáticas a la hora de pensar cómo nos reunimos y por qué seguimos, aún pese a todo, sosteniendo reunirnos y vivir con otros. Entonces, estos espacios recuperan desde la infancia lo mejor que podemos hacer cuando construimos aquellos espacios que nos son de todos y que son nuestros espacios públicos. Y bueno, me quedo con las ganas de mostrar. Aquí hay algunos dispositivos en algunos de los espacios y algunas categorías fundamentales del tríptico de la infancia. Son espacios públicos innovadores basados en el juego, la imaginación y la creación. Es una intervención del espacio y del tiempo. Plantea distintas temporalidades, no solo distinta espacialidad. No tiene juego pautado. El juego no es una actividad, no tiene itinerarios de recorrido fijo. Es un lugar donde dialoga el paisaje, la arquitectura y la puesta en escena. Apela al derecho a la belleza como condición de lo que es de todos. Alguien trajo la frase de Tonucci, cuidemos lo público, que para algunos es lo único, que es la toma de un niño de un consejo. Yo creo que lo público es lo único para todos, tengamos o no tengamos otras cosas. Hay una cualidad en lo que es público que es ineludible e intransferible. Aún para los que tienen otro tipo de espacialidades y otro tipo de privilegios, hay algo que es completamente intransferible de la experiencia pública de unos con otros. Son paisajes ciudadanos, a nosotros nos gusta mucho esta categoría, los miro a los arquitectos, pensar que la ciudadanía también construye un paisaje natural, cultural. Bueno, abre su puerta a las escuelas y al público en general y son centros de experimentación pedagógica. Tienen una máquina de volar porque Leonardo da Vinci nos dio algunas ideas, entre otros. Y bueno, no quiero alargarlo más, pero son paseos que se preocupan por estar estéticamente dispuestos, contribuyen a construir vínculos entre personas intergeneracionalmente y es un proyecto de acción y transformación social muy vital de la ciudad y gustamos siempre decir que están siempre las puertas abiertas, no solo para los rosarinos, sino para todos los que puedan algún día visitarlos. Muchas gracias. Oi? Obrigado, Carolina. Eu vou convidar a Fernanda Regalto, é isso? Para fazer a mediação dessa mesa. E, na sequência, as perguntas de vocês chegam até aqui. Então, olá. Nossa Senhora, desculpa, gente. Olá, todo mundo. Boa noite já, né? Quase. Boa tarde. Eu sei que eu queria... Bom, primeira coisa, muito obrigada aos três. Foi mais uma mesa deliciosa de escutar, de participar. Primeira coisa, você consegue ainda ficar um pouquinho? Eu sei que o Pedro está com o tempo contado. Eu tinha preparado algumas perguntas, enfim, eu estou cheia de curiosidades, depois eu vou querer conversar pessoalmente com vocês. Eu acho que eu vou só fazer uma costura um pouco entre o que vocês falaram e aí talvez passar para perguntas do público para que dê mais tempo desse debate acontecer. Eu fiquei pensando nas duas linhas, né, em termos de planejamento e cidade e criança, e nessas duas linhas que são o planejamento da cidade, ou a cidade planejada para crianças e a cidade planejada por crianças, né? Eu acho que isso surgiu de forma bem forte nessa mesa. E, bom, são duas perspectivas, o planejamento para crianças e o planejamento por crianças, que me parecem bem complementares. Mas também, enfim, eu fico vendo alguns problemas e queria tentar trazer essas questões para a gente poder discutir. Eu, pessoalmente, estou trabalhando agora com a Pisiagrama, que é a revista que eu edito com algumas outras pessoas, num projeto bem incipiente ainda de pedagogia do urbano, enfim, um pequeno curso de formação para crianças e para professores a partir de uma cartilhas, quer dizer, e a gente está fazendo um microprojeto piloto numa escola particular de Belo Horizonte, que é uma escola super progressista,
a ideia é trabalhar com escolas públicas, essa foi a forma de entrada que a gente teve por enquanto. E o que me espantou muito é que são crianças que têm muito acesso ao conhecimento, enfim, elas têm... É uma escola alternativa de Belo Horizonte, mas que tem um desconhecimento total do que é a cidade. Elas têm muito pouco contato com a cidade, elas têm uma ausência de vivência mesmo. Eu fiquei pensando num sociólogo, que é o Bruce Appleyard, que acho que é filho de um outro Appleyard, que estuda um pouco os mapas que as crianças produzem quando elas andam muito... Enfim, dependendo do tipo de transporte que elas usam no cotidiano delas, esses mapas mudam muito. E a gente trabalhou mapas com crianças na Escola da Serra, e os mapas que surgiam eram mapas totalmente lineares. Crianças que andam muito de carro, enfim, que tem uma ausência mesmo de experiência da cidade. Isso eu já sabia que isso aconteceria, mas isso, de toda forma, me impressionou muito. E o que o Bruce Appleyard fala é que, enfim, quando as crianças têm mais chance de caminhar, de estar nas ruas, essa percepção ela muda muito. Acho que talvez os seus mapas que você apresentou eles sejam mais coloridos do que os que eu tenho visto ultimamente. E o que para mim parece bem claro é que para uma criança participar dos mecanismos democráticos e de escolha, enfim, ela precisa conhecer e principalmente experimentar a cidade, né? E como fazer isso numa cidade que continua a negar acesso a essas crianças, né, de todas as classes. Enfim, esse acesso é negado de várias formas. Essas crianças com as quais eu tenho contato são crianças que têm um acesso negado, enfim, por causa do medo, é uma experiência bem forte de medo. Outras crianças não têm acesso a outros equipamentos públicos, enfim. Mas o que eu percebo é que, para a criança, particularmente, fica muito evidente como que a cidade é um ambiente muito brutal ainda, né? Um ambiente, uma espécie de aberração, quase. Então, como que a gente leva essas crianças para a rua? Como que a gente torna essa cidade uma cidade que... Todo mundo aqui falou do Tonucci, né? Eu gosto muito de uma imagem do Tonucci que fala que a floresta costumava ser o lugar do medo, né? Antigamente, a cidade era o lugar que a gente mapeava, era o lugar do conhecido, e a floresta era onde a gente identificava como medo, as coisas obscuras. E, hoje em dia, a cidade ocupa esse lugar, né? Como que a gente faz cidades menos brutais e menos violentas, enfim. Violenta no sentido, todos os sentidos, eu penso muito no carro. Você falou da Brasilândia, né, comparada com a Islândia, eu fiquei pensando também, provavelmente a Brasilândia tem mais carros que a Islândia. Não sei, seria interessante pensar nisso. Enfim, e aí eu fiquei pensando muito no papel do arquiteto e do planejador nesse sentido, né? Tem muito a ver com o que o Pedro falou, como formar essas pessoas. A gente trabalha na Escola de Arquitetura da UFMG e a gente vê, enfim, alguma coisa está dando errado, né? As nossas cidades têm uma ideia de, enfim, tem um fracasso ali. Como que a universidade continua a ignorar a cidade? Então, acho que o projeto do Pedro foi bem... jogou uma luz bem legal nesse sentido. Enfim, só para encerrar, eu recentemente participei de uma banca e eu aprendi uma informação que eu não conheço, que é o seguinte, que a palavra infante, de infância, está ligado etimologicamente à noção de afônico, de afonia. Seria quem não tem voz. Então, eu vou deixar no ar assim, como dar voz, né? Quais são os mecanismos? Aí a Carolina trouxe esses mecanismos. Como dar voz às crianças? Como que a gente escuta essas crianças? Principalmente quando todos nós nos sentimos afônicos, né? Acho que a gente, mais do que nunca, as instituições estão ali sem escutar o que está sendo pedido, o que está sendo demandado. O pedestre é um ser muito afônico. A mulher é afônica, a mulher negra, que fica 3 horas no trânsito, como a Irene falou, é absolutamente afônica. Então, como é que a gente faz essas vozes serem escutadas? Aí eu vou emendar uma pergunta, enfim, só para a gente fazer meio correndo. As perguntas que chegaram do público, se der tempo, depois eu vou perguntar umas coisas para vocês. Mas tem uma pergunta para o Pedro, que é: como foi feito o processo de engajamento dos movimentos sociais no campus universitário? Como que foi feito? Como foram feitas essas conversas? Aí eu acrescentaria aí, as crianças
existiu alguma participação de crianças? Essas crianças elas estão presentes? Assim, a minha pouca experiência com os movimentos é de que as crianças elas estão sempre por ali, né? Eu acho que elas têm uma voz. Eu queria escutar um pouco disso. Eu vou perguntar de uma vez também para Carolina. Vou perguntar para todo mundo, depois vocês respondem. Ou Pedro, você quer responder primeiro para poder ir embora? Melhor, né? Desculpa, é que eu tenho um voo às 8 horas em Congonhas, tenho que estar lá às 7. E acho que é prudente sair daqui no máximo às 6, mas acho que dá tempo para você terminar as perguntas. Tá. Se eu puder ser o primeiro a responder, Ótimo, eu então vamos me lá. despeço, infelizmente. Para a Carolina, uma pergunta uma pergunta da Letícia. Ela diz: imagino que dos devaneios das crianças, saem sugestões que não são factíveis, que não são realizáveis, por razões de orçamento, de custo, de logística, leis da física, enfim. Isso acontece? E como se media com as crianças essas situações em que os conselhos deles não são possíveis mesmo? Tem mais uma pergunta de alguém que não... do Glauber, que pergunta se outras... Ele faz duas perguntas, eu vou fazer só uma para dar mais tempo. Se outras cidades da Argentina replicaram essa experiência, e se você conhece, enfim, outras cidades no mundo que têm experiências interessantes, essa é a minha pergunta, da participação das crianças vamos dizer, na esfera democrática, institucional mesmo. Para a Catarina, só uma pergunta, eu queria saber como que as crianças chegam ao projeto. É através das escolas? Tem uma mobilização de bairro? Eu fiquei curiosa para saber. Bom, eu peço desculpas de antemão. Isso de sair no meio do debate é coisa de político, né, que está sempre com a agenda para lá e para cá, mas, infelizmente, acabou atrasando um pouco aqui, era para dar direitinho o tempo e lamento ter que sair, não poder ouvir e também saber mais perguntas de vocês. Das duas que me fizeram, quer dizer, o engajamento dos movimentos, na verdade, foi o engajamento da universidade, porque os movimentos já estavam desde o princípio. Quer dizer, os movimentos lutam por universidade pública na Zona Leste. Para vocês terem uma ideia, a Zona Leste tem 5 milhões de habitantes, é a grande região da classe trabalhadora em São Paulo, do primeiro ciclo industrial, né? E a segunda região é aqui a Zona Sul. Então, eles estão lutando por universidade pública desde a redemocratização. A primeira conquista foi o campus da USP, na Zona Leste, né? O campus da USP tem 9 cursos. Para vocês terem ideia, o número de cursos privados na Zona Leste supera 500. Né? Então, a gente tem uma porcentagem de 5% de cursos públicos, quando a meta do tal Plano Nacional de Educação que foi rasgado era chegar a 40% das vagas em cursos públicos de ensino superior. A gente tem 5% na Zona Leste. Então, é uma luta histórica, né? Evidentemente, não é apenas para ter um campus lá naquela região, mas para que a região participe das decisões, das práticas, né, associadas àquela universidade instalada no local. Os aprendizados da USP Leste serviram para que os movimentos, ao lutarem pelo primeiro campus de uma universidade federal, né, na região, tivessem ainda mais intensidade na mobilização, na luta, dizendo, olha, a USP se fechou para a gente. Né? A USP é um bunker fechado com chegada e saída por trem ou pela estrada e não dialoga mais com os movimentos, a não ser poucos professores isoladamente, alguns estudantes através de alguns projetos de extensão. Então, eles querem permanentemente estar nesse campus que é construído, e a universidade foi muito pautada por eles. A universidade veio a partir de um movimento, né, que é um conjunto de movimentos de vários temas de luta da Zona Leste. E foi a primeira vez que um conselho universitário aprovou um grupo misto de implantação de um campus, com 24 pessoas, 12 pessoas de movimentos sociais, 12 professores da universidade. Então, foi a primeira vez que todo um planejamento do campus, desde a parte de arquitetura, urbanismo, projeto pedagógico, instalação, é feita de uma forma dialogada e paritária com os movimentos sociais. Né? A segunda questão sobre participação das crianças, quer dizer, a luta foi muito conduzida por jovens, né? Vocês lembrarem, a gente teve, nesse mesmo período que o campus estava sendo iniciado, as jornadas de junho de 2013 e depois a luta dos secundaristas, né, em 2015.
Então, teve muita presença também de jovens, ou que estavam no ensino médio, ou jovens universitários, no movimento sem universidade, movimento Passe Livre, outros movimentos que estavam juntos, movimentos de moradia, que são movimentos tradicionais da Zona Leste, e que traziam as crianças e faziam alguma organização com as crianças, mas as crianças não foram chamadas a ser protagonistas desse processo, não foram mobilizadas como poderiam ter sido, né? Então, eu vejo, né, pelas discussões que aqui estão acontecendo, que a gente pode trazer muito mais as crianças para construírem junto e não apenas serem beneficiadas no futuro por essa universidade, seja pelos seus professores ou elas ingressando lá. Por fim, para encerrar a tua pergunta inicial sobre a relação entre criança, cidade, espaço público, né? Eu acho que a gente não tem uma criança, uma infância, nenhum espaço público. A gente tem, obviamente, diferenças brutais em função da desigualdade violentíssima que nós temos na América Latina e no Brasil em especial, né? Então, a experiência de classe de uma criança negra, periférica, hoje no Brasil, não tem nada a ver com a experiência de criança de classe média, média alta, branca, do centro de São Paulo, né? Então, a ideia de infância, a ideia de cidade, a experiência que tem são totalmente díspares, né? É difícil encontrar um comum, inclusive, entre elas, né? Expressam um pouco o abismo social. O que elas têm, o que elas compartilham é um espaço público em falência, né? Espaço público que é um estado de sítio, estado de exceção permanente, né? E, de um lado, as classes médias se protegem com esses sistemas de bolhas, né, de proteção, de mônadas, né, autorreferentes, por veículos, por espaços privados, por shoppings, condomínios, etc., em que a cidade desaparece, basicamente a cidade é apenas um obstáculo ou um trânsito entre um espaço privado e o outro, né? E no caso da experiência das crianças de periferia, né, a cidade é uma experiência muito intensa, muito violenta também, e também o sistema de condomínios e lotes fechados, murados também, o gradeamento também é muito comum na periferia, não é só uma experiência de classe média, é um esvaziamento da experiência pública como um todo. Então, as iniciativas de levar, de retornar e reconquistar o espaço público, elas exigem da sociedade brasileira um grau de mobilização enorme, né, em várias situações. A política não é apenas política de segurança, né, envolve qualificação desses espaços, política urbana, ter políticas públicas que aconteçam nas ruas, né, de cultura, de educação, de lazer, de esporte, né. A gente tem, de vez em quando, alguns ciclos de governos que investiram nessa retomada do espaço público, né. Tenho receio de dizer que na gestão passada da Prefeitura do Fernando Haddad houve uma grande mobilização para a reconquista do espaço público. E poder levar as crianças ao espaço público é necessário algum grau de segurança, né? Algum grau de funcionamento adequado do sistema todo, né? Desde sinalização, de qualidade de calçamento, qualidade dos parques, qualidade dos brinquedos, até, evidentemente, segurança, transporte, né? Então, isso é uma situação que envolve uma mobilização intensa da sociedade brasileira para reconquistar o sentido público da nossa próprio projeto de civilização aqui, porque parece que está perdido, né? Infelizmente parece. E as iniciativas pontuais, isoladas, podem ajudar a polinizar, né, a semear isso, mas isso, como disse a Catarina, se não houver uma presença forte do poder público dirigindo essas ações, não vão ser pais voluntariosos que vão levar suas crianças às situações de risco que a cidade impõe, né? Infelizmente, hoje tem situações em bairros em São Paulo que não dá para sair com uma criança depois das 8 da noite. Infelizmente, acontece isso, né? Então, a gente tem hoje cidade muito guetificada, tomada por vários tipos de formas de controle, né, não oficiais, e que, de fato, nos colocam hoje uma pergunta anterior, que é, afinal, que cidade e sociedade nós temos em que essas crianças possam ser expostas, né? Então, é um mundo real, é um mundo realmente que a gente tem que protegê-las, mas sinto muito, a vida não é bela, né? A gente não tem como construir uma narrativa de vida bela sem enfrentar os problemas que cabem a nós, adultos, ainda enfrentarmos, né? Então, agradeço muito a oportunidade do debate, foi riquíssimo. Infelizmente, não vou poder estar aqui amanhã, porque eu tenho esse outro compromisso fora de São Paulo, e me despeço. Obrigada, Pedro. Foi curto, mas foi ótimo. Foi intenso. Agora... Me lembro dela. Carolina, você lembra? Tá.
respecto de cómo trabajamos, cómo procesamos el tema cuando las crianzas presentan un proyecto que puede tener algún nivel de inviabilidad. Es una buenísima pregunta, porque me permite abrir algo que me pareció que por ahí no se había comprendido. Se puede conversar, dialogar con los niños y las niñas respecto de las posibilidades, pero también hay que tener cuidado de qué no es viable, porque a veces lo que los adultos creemos que no es viable, y esto es lo que quiero agregar gracias a la pregunta, es justamente lo que es más viable de todos y simplemente nosotros decidimos ponerle antes obstáculos para poder llevarlo adelante. Tonucci, una de las cosas que dice cuando plantea el proyecto es, si se hace bien, debe ser relativamente incómodo para los gobiernos locales. Las agendas que plantean las crianzas no son las que tenían los adultos, sino seguíamos todos entre nosotros viendo, cuando preguntamos y escuchamos y jugamos, salen otras cosas y esas cosas no son las que estaban y muchas veces hay que ser muy atento, por eso yo volví al rol del coordinador de ese espacio, todo un año entero trabajando, no es porque sí, ser muy atentos en no frenar un proyecto pensando que es inviable, cuando en realidad a lo mejor lo que hay que revisar es qué condiciones de viabilidad ponemos los adultos para llevar adelante proyectos a veces. Para eso también tiene sentido tener consejos de crianzas en las ciudades. Tampoco deciden sobre todos los temas de la ciudad, presentan un proyecto. Entonces, el margen de participación que le hemos abierto tampoco es tan grande y lo interesante es tensar, traccionar lo más posible el aparato del Estado para llevar adelante aquello que están proponiendo. A veces es realmente imposible y se puede trabajar, pero hay que tener cuidado de no poner por delante los obstáculos que los adultos ponemos por delante a las soluciones o a las ideas que los niños están trayendo. Y tampoco es una idea idealista de que porque lo trae un niño o una niña nosotros no podemos objetar nada, ni repreguntarle, ni ver, ni contarle que a lo mejor tiene esta dificultad. Pero por lo general lo que proponen los niños tiene algún nivel de incomodidad saludable para los gobiernos locales. Ótimo isso, eu acho incrível pensar em como que o contato com as crianças e escutar as crianças é algo que exige um esforço dos adultos, né? Exige também a gente abrir mão da nossa posição e abrir mão um pouco dos nossos conceitos, porque é a partir daí que se abrem perspectivas completamente novas e interessantes. Agora, Catarina. A respeito disso, eu queria também fazer um comentário e também comentando uma observação sua dessa questão da formação, que para mim é muito importante. Eu acho que, de fato, não se esqueça de que, no caso dos arquitetos, Deus é arquiteto, só para começar a conversar, não é? Então, a ideia do traço magnânime, solitário na prancheta é poeticamente algo que enleva gerações de arquitetos ao longo da história, né? Então, desconstruir esse arquiteto autoritário, dono do projeto, que se não comunica, que sabe o que é bom para você, é um processo histórico de formação realmente muito lento, né? Agora, eu tenho achado, por isso que eu tenho insistido muito nessa questão dos projetos, não como produto, mas como processos mesmo de construção de conhecimento. Não é assim modo de dizer apenas. De fato, eu acho que é um outro conhecimento. Vem do lugar um conhecimento que o técnico não tem, vai daqui também, não deve haver pudor nisso, um outro olhar, uma outra formação, e daí emerge uma outra coisa. Nesse processo, quem se abriu para essa alteridade solidária, para essa escuta que você falou, se transforma como humano também, não só como profissional. Por isso que eu acho que eu tenho apostado muito nessa ideia dessas experiências como experiências pedagógicas em si e com validade em si. Se o projeto vai ou não ser construído, não é uma coisa que compete a quem está envolvido, aos movimentos sociais apenas, a
às crianças, aos pais delas, a nós outros aqui, mas vão ser decisões, né, da política, das prioridades. Enquanto o Parque Pinheirinho d'Água estava sendo construído, com essa luta hercúlea, e foi construído apenas em 1/3, o Parque do Cordeiro, na Chácara Flora, foi construído. Bonitinho, com o rio saneado, limpinho. Eram parques urbanos, então era uma opção política, uma dotação orçamentária para um e para o outro não. É esse profundo abismo que a gente tem, né? Bom, desculpe se me estiquei, mas eu acho que assim, precisa de um novo olhar, de um novo profissional também que trabalha com essas coisas, e aprender a escutar. Eu me lembro que o ano passado teve uma turma nossa que foi trabalhar com o movimento de mulheres na Brasilândia, foi um dos trabalhos, elas queriam ver questões de gênero, né? E foi uma coisa muito interessante, porque elas queriam ver no espaço público como é que as mulheres mapeavam onde é que era inseguro, onde é que tinha tido estupro, onde é que tinha tido algum crime e tal, não sei o quê, e elas caíram do cavalo, literalmente, porque as mulheres disseram, não, mas aqui onde a gente mora, não é ruim não, eu não tenho medo de não, o problema da gente é violência doméstica. E elas, alunas de arquitetura, disseram, mas o que a gente faz com essa informação? O que eu vou fazer com isso, né? E, nesse processo, elas disseram, não só a gente chega com os nossos preconceitos, pré-concepções, prejuízos, como também a gente não sabe trabalhar com gente, a gente não aprende isso nas escolas. Eu tenho ouvido muito isso, sabe? Mas existe, para nossa felicidade, toda uma geração. Eu não pude mostrar, infelizmente, não sei onde as meninas estão, mas tem 3 moças aqui de um trabalho lindíssimo, também na Brasilândia, que elas nominaram Co-Criança, e as crianças de um centro da criança e do adolescente, é um centro da prefeitura, mas teve uma obra lindíssima de uma freira, a irmã Clara, com educadores sociais da região, e essas jovens, acho que são 7, eu já nem sei mais quantos tem nesse grupo, que vão sempre agregando. Elas estão fazendo um trabalho que vai desde a percepção da criança sobre o seu lugar de vida, até o engajamento delas agora na construção efetiva da praça. Elas estão captando recursos, estão se envolvendo fortemente. Então, uma pessoa que... E esse trabalho, engraçado, começou na graduação e elas se constituíram um grupo de extensão para dar continuidade a esse trabalho. Quem se abre para essa experiência, eu não posso achar que sai do mesmo jeito dela. Então, essa formação que tira o aluno da universidade, e a USP é muito encastelada, tudo que disserem é verdade, mas há pessoas interessadas em fazer a coisa de outro jeito, e felizmente isso tem crescido mais. Então, eu puxei isso aí, você pontuou a questão da formação, eu acho importantíssimo, precisamos... Felizmente, né? Felizmente. Isso está acontecendo. Felizmente. Aí você tinha me perguntado sobre como as crianças chegam, né? Vejam, nessas periferias nós chegamos, e aliás em qualquer lugar, respeitosamente, né, a gente tem que ir com esse senso ético de como é que a gente chega, né? E também da questão operacional, como é que a gente agrega, como é que a gente junta. E nesse sentido, os movimentos sociais têm dado muita orientação, porque eles conhecem muito a fundo a população e conhecem instituições como as escolas de ensino fundamental e médio, as EMEIs, né, as CEIs, as creches, os CCAs, que são Centros da Criança e do Adolescente, os CCJs, que são Centros da Cultura e da Juventude. Então, tem uma visão que a gente não tem a menor ideia. E são instituições constituídas, organizadas, com aquela energia cotidiana organizada, né? Então, é como se fosse um território de humus já pronto para plantar. Então, é assim que tem sido a nossa experiência. Acho que tem outras várias formas, mas a gente tem contado muito com o apoio dos movimentos sociais, que tem essas pautas que não só lutam pelas necessidades imediatas, para poder agregar nossas pautas de natureza, de paisagem, de lugar de vida, de espaço público e tal. Então, tem sido assim. Maravilha.
Gente, infelizmente, a gente vai ter Tá bom. que encerrar. Eu vou repetir, eu usei uma palavra aqui mais cedo para falar desse debate, eu achei delicioso escutar, eu acho uma pena, porque, enfim, acho que todo mundo acha, mas o tempo realmente esgotou. Una cosita. Peraí. Quedó una pregunta y ahora me acordé, si contesto rápido. Conozco otras experiencias, quien preguntó puedo compartirlas. Algunas son más una marca de ciudad, con no tanta profundidad, y algunas son muy interesantes y han llevado muy en profundidad proyectos similares. No quería dejar de decir que nos quedó esa pregunta y a la persona que la hizo puedo acercarle más datos luego. Ok, a gente de tem um outras e-mail, cidades. do Glauber aqui, e, enfim. Mas, bom, muito obrigada a todo mundo, obrigada a vocês por compartilhar essas experiências lindas.